Olá pessoal, esse é o canal Sou Seu Ponto e hoje eu vou falar sobre um tema que voltou a ser pauta nas discussões nas redes sociais. Um tema que para muitos é algo incompreendido e para outros algo confuso, em que as pessoas às vezes confundem com outras questões. Sabe do que é que eu estou falando? Do fascismo. Você sabe o que é fascismo? Você sabe a origem da palavra? Você sabe das implicações políticas e sociais que esse termo tem na nossa sociedade contemporânea? A palavra fascismo vem do italiano fatio, que significa feixe. Na Roma Antiga, o fatio, também conhecido como fatio litorio, era um machado revestido por varas de madeira. Ele geralmente era carregado pelos lictores, guarda-costas dos magistrados que detinham o poder. O fatio podia ser usado para punição corporal e também era um símbolo de autoridade e união. No século XX, o político italiano Benito Mussolini se apossou desse símbolo para seu novo partido. Em 1914, ele fundou o grupo Fatti di Azione Rivoluzionaria. Mais tarde, em 1922, surgiria o conhecido Partido Nacional Fascista. O uso do fatio não foi à toa. A Itália enfrentava uma profunda crise desde a sua unificação tardia, concluída em 1870. E as consequências da Primeira Guerra Mundial pioraram a situação. Mussolini prometia, com o fascismo, trazer de volta os tempos áureos do antigo Império Romano. Em 1919, os italianos Alceste de Ambris e Filippo Marinetti publicaram o Manifesto dei Fatti Italiani di Combattimento, texto hoje conhecido como Manifesto Fascista, que propunha um conjunto de medidas para resolver a crise da época. Nas décadas seguintes, o termo fascismo passou a ser usado para designar as políticas adotadas por Mussolini e seus seguidores. O regime de Mussolini começou oficialmente em 1922, quando ele assumiu o cargo de primeiro-ministro da Itália e foi um sistema político nacionalista, imperialista, antiliberal e antidemocrático. Ele implantou um governo totalitário que privilegiou conceitos de nação e raça sobre os valores individuais. O fascismo italiano quase acabou em 1943, quando os países aliados invadiram a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os nazistas ainda deram uma segunda chance ao ditador. Os alemães reocuparam a Itália, resgataram Mussolini e o levaram para o norte do país, onde ele tentou restituir seu governo. No fim, em 1945, os aliados tomaram o norte e Mussolini foi capturado e fuzilado por guerrilheiros da resistência italiana. Seu corpo foi exposto em praça pública. Com a derrota da Itália e das forças do eixo na guerra, fascista virou um termo pejorativo. Mas o que foi exatamente o fascismo, nem os maiores estudiosos sabem definir com precisão. Não existe nenhuma definição universalmente aceita do fenômeno, seja quanto sua abrangência, origens ideológicas ou formas de ação que o caracterizem. Algumas das principais características atribuídas ao fascismo italiano, como nacionalismo, corporativismo, racismo, não estão presentes em todos os regimes ditos fascistas. George Orwell, escritor do famoso livro 1984, afirma que as definições populares do termo vão de democracia pura a demonismo puro. Ele mesmo afirma que é uma palavra quase inteiramente sem sentido. Isso se deve principalmente ao fato de o fascismo não possuir um arcabouço teórico forte e ter sido determinado na prática pelas atitudes de Mussolini. Nas palavras do próprio, não temos uma doutrina pronta. Nossa doutrina é a ação. Em um ensaio publicado em 1995, o célebre acadêmico italiano Umberto Eco listou 14 características do fascismo. Ele é só um de muitos pensadores que tentaram fazer essa sistematização. Aqui vão elas, resumidamente. Eco afirma que elas não precisam estar todas presentes simultaneamente. 1. O culto à tradição. 2. A rejeição do movimento modernista, sob a alegação de que a cultura do Ocidente está depravada. 3. O culto da ação sem reflexão intelectual prévia. 4. Discordar é trair. Não cabe ao militante questionar contradições no discurso. 5. Racismo e xenofobia. 6. Apelo à classe média frustrada que teme as aspirações de classes sociais desfavorecidas. 7. Obsessão com teorias da conspiração.
8. Retórica que retrata as elites como decadentes e afirma que elas podem sucumbir à pressão popular. 9. A vida é uma guerra perpétua. Sempre deve haver um inimigo para combater. 10. Os membros que pertencem ao grupo são considerados superiores a todos os forasteiros. 11. Culto ao sacrifício. Todos são educados para se tornarem heróis e morrerem pela pátria. 12. Machismo. Desdém pela mulher e intolerância com hábitos sexuais que fogem da heteronormatividade. 13. O povo é tratado como uma entidade única, que tem aspirações únicas sem levar em conta o ponto de vista de cada indivíduo. 14. Emprego de vocabulário empobrecido para limitar raciocínio crítico. Outros movimentos são bem mais formalizados. O marxismo, por exemplo, antes de ser uma prática política, é uma doutrina com base teórica nos escritos de Marx e Engels. O nazismo, mais próximo do fascismo, teve no livro Mein Kampf, escrito em 1925 por Adolf Hitler, seu manual de instruções. Mas as regras do regime de Mussolini foram basicamente definidas na hora, no calor do momento. O fascismo, propriamente dito, ocorreu em um contexto bem específico da história, mas há quem considere que o regime de Franco na Espanha ou de Salazar em Portugal também tenham sido fascistas. Talvez dessa indefinição surja a generalização. Hoje, a palavra virou sinônimo de extrema-direita, mas é usada até para se referir a totalitarismo e autoritarismo. O que não faz sentido, já que o regime comunista de Stalin foi tão autoritário quanto o de Mussolini. Em suma, a própria definição de fascismo é relativa. As pessoas vão continuar usando essa palavra cada uma à sua maneira. Mas, na próxima vez que você escutar alguém usando o termo, saberá do que se trata. Alusão a um antigo instrumento de poder romano que virou símbolo de alguns dos piores momentos do século XX. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e comentem. Seus comentários são bem-vindos. É isso, até a próxima. Valeu!